Interessante observarmos quando falamos sobre a questão do destino, ou fado, ou sina. São palavras sinônimos em sentido ao que de fato é o destino. Esse critério, porque o destino é imutável, ele é bem retratado, por exemplo, até na mitologia grega, lá na Ilíada, quando por duas vezes o próprio pai dos deuses, Zeus, ou Júpiter para os romanos, ele tem muita intenção de salvar os seus, aqueles aos quais ele tem uma afeição especial, né? No caso Sarpedon, que é um filho dele, e Heitor, filho do rei Príamo de Troia, que é descendente também de Zeus. Então ele tenta as duas vezes, ele inclusive põe a sua balança de ouro para ponderar sobre o destino deles. E ele tenta, por exemplo, no caso de Sarpedon, ele se observa que tinha uma condição de poder salvá-lo. Porém, a sua esposa Hera, ou Juno para os romanos, ela o adverte que se ele fizer isso, ele vai abrir um precedente para os outros deuses também reclamarem por suas proles, por seus protegidos. Tudo bem, ele se contém nesse momento. E num segundo momento, ele se impressiona com a bravura de Heitor, mas se apieda dele fugir, temendo por sua vida, do furioso Aquiles, que é também filho de uma divindade, né? Tétis, uma divindade antiga, e embora não seja Tétis com uma ninfa, não recordo qual que é a ascendência exata do Aquiles, mas no caso, o Heitor tem que ser sacrificado na luta contra o Aquiles, justamente porque ele tinha já o seu destino datado, como bem lembra a deusa Atena, ou Atena, no original em grego, a Zeus, que ele não deve fazer mexendo na justiça, porque já estava traçado o destino dele de ir para o Hades durante aquela guerra. Ou seja, tem que morrer ali e ir para o submundo, para o reino das sombras, dos mortos, dos esquecidos, também semelhante ao famoso Sheol dos judeus. Então prova-se que não há como fugir um destino. Pode-se, vamos dizer assim, dourar a pílula, mudar uma certa aparência, mas em essência nada pode ser alterado. Então o que vale essa reflexão? Vale porque há pessoas que creem que vão mudar seu destino. Não que esse vídeo tenha o objetivo de tirar a esperança das pessoas, as coisas podem ficar melhores. Porém, o próprio Samael Aunveor diz em suas obras que a nossa liberdade, nossa vida, é tão grande quanto os movimentos de um violino dentro de sua caixa. E para aqueles que são músicos, ou pelo menos bons observadores, verão que um objeto musical que é levado em sua caixa para não correr risco de qualquer dano no caminho em que está sendo deslocado, ele fica num objeto muito protegido e justamente apertado, para que esse balanço não possa, do trânsito, possa danificar o equipamento. Então ele é bem fechadinho mesmo, não tem como se movimentar. Quer dizer que a nossa liberdade é muito pouca. O que Samael Aunveor nos explica é que nós temos a condição de, ao longo de muitas e muitas existências, fazer uns supremos esforços e sacrifícios desinteressados, aquilo que justamente sabendo isso aqui é uma abnegação, que você não vai ganhar nada em troca naquele momento, ou talvez nunca ganhe, mas que isso abre um precedente para que ao longo de sucessivas e contínuos esforços, isso resulte em alguma nova possibilidade se abrindo, que talvez, e só talvez, faculte, permita ao iniciado, ao buscador, conseguir uma margem de poder se mover um pouco mais naquele ciclo de existências. Lembrando-se, por exemplo, e aqui vai ser um momento bastante crucial para muitos que talvez se sensibilizem com isso que vai ser dito. Uma pessoa, quando tem uma relação sexual com outra, ela cria um vínculo energético, vínculo ligado ao Sacratíssimo Espírito Santo, o Deus de deuses, doador de vida, aquele pelo qual o próprio absoluto, quando precisa fazer uma criação, o raio Okidanox, que sai de si, sai
E quando se manifesta na realidade, por um decreto do próprio Sacratíssimo Espírito Santo, ele se sustenta a criar uma imagem de Deus, uma imagem apenas para que o criado possa o conhecer em um aspecto, mas não em sua totalidade. E esse aspecto, quando se faz carne, é o que chamamos de Cristo, que é essa força ungido, essa força integrada com o próprio ser, com o próprio absoluto, e quando sai de si, emana uma partícula com todos os potenciais das quais ele queira para fazer uma obra, mas ele não pode dar a conhecer a esse próprio desdobramento de si tudo o que ele pode fazer, que sim a própria jornada dessa essência, dessa mônada, ela vai proceder de modo a que ela vai se reintegrando aos poucos, porque ele foi realmente ejetado do absoluto. Quando essa essência, essa mônada, que é a palavra certa para isso, até há um filósofo Leibniz, do século XVI, se não estou enganado, ele fala sobre a questão da mônada, desses princípios. Essa mônada, ela precisa exercitar a sua experiência na relatividade. Então ela começa no seu processo lá como uma essência virginal, uma chispa, no reino mineral, em algum planeta do cosmos. E ali ela começa o processo de desenvolvimento, as leis que vão sendo regidas por aqueles princípios daquele planeta, pelo cosmocrator que o rege, pelos devas, que são os gênios elementais, os gênios dos reinos elementais, começam a ordenar manadas, grupos imensos, ondas de incontáveis essências que estão se desenvolvendo e vão cada uma se especializando numa área específica que tem a ver com aquela obra que pode vir a ser feita. Esses elementais vão se desenvolvendo com uma forma mineral, depois ganha possibilidade de converter energia de uma outra forma em que possa servir de substrato vital para outros seres, para os animais. Então eles tornam-se vegetais, servem para se alimentar, para transmitir os próprios minerais por meio de seu trabalho, de sua formação física e anímica e interna, para que outros seres vivos também possam viver. E assim se desenvolve depois no processo animal, em que vai conseguir ter uma liberdade de movimentos, diferente do vegetal, que sempre está levado ao léu, seja da terra quando treme, quando é arrancada, da água quando se move, do ar quando sopra. E chegando à condição do animal, ele vai evoluir de distintos organismos até chegar à condição humana. Esses organismos todos, desde o mineral até a condição humana, são muito narrados nos Vedas, né, nas doutrinas da transmigração das almas, na metempsicose, como os gregos o conheceram por meio do seu filósofo, o Pitágoras, e outros tantos, né, que depois de Pitágoras chegaram até o cume de Sócrates, que desdobrou uma filosofia, uma sabedoria para o animal intelectual, equivocadamente, nas palavras de Samuel Weor, chamado homem, um animal que tem 3 centros de gravidade, três cérebros, pensante, instintivo motor e sexual. Então, mediante todo esse processo, essa nova criatura que é o ser humano, que é o mais próximo da forma divina, que aquela chispa, aquela mônada que saiu do absoluto tende a fazer, busca fazer, ela já está, ao longo das suas existências, criando as condições para que se torne uma forma apresentável e útil para a obra dessa divindade que saiu do absoluto, mas que precisou passar por todo um processo de desenvolver-se e adequar-se à realidade do manifestado, para que possa, no porvir ou no devir, chegar a todo o potencial que essa divindade imaginou de si, desejou de si, quando se dobrou do absoluto. Só que isso, ao longo do caminho, essas várias existências nos carregam do quê? Não somente da orientação desse intercessor elemental, que é digamos, um anjo, nas palavras de Samuel Weor, que nos conduz nesse caminho até chegarmos à condição humana. E esse anjo, ele sempre fica mais silencioso quando estamos na condição humana, porque há dado ao animal intelectual o tal livre-arbítrio, como é citado na Bíblia hebraica, por exemplo, em que ele tem a capacidade de escolher. Não seguir os seus instintos, estou com vontade no banheiro, seguro. Estou com vontade de comer, como, mas escolho que como.
entre outras coisas, das mais básicas e fundamentais, até quando se observa algo que pode levar à sua própria ruína ou à sua própria redenção. Então esse livre-arbítrio ele é muito condicionado ainda pelas questões intelectuais e morais desse animal. Mas ao longo de várias existências, essa criatura vai se afinando mais com o seu destino e também criando destino, porque uma falha que é cometida, ela deve ser kit, deve ser equilibrada, de acordo com a lei do karma e do dharma. Como já foi narrado aqui no canal, os 4 postulados da lei do karma, é justamente nesse interim que essa essência vai começar a trabalhar sobre si para poder se emancipar da sua dificuldade, daquilo que ela fez e que ele sim lhe vinculou a algo, a alguém, como no caso a questão sexual. É necessário que o animal, para procriar, ele precise de uma contraparte que tenha o órgão referente, né, para que haja esse processo. Né? Aqui nós estamos falando de questões de gênero, de ideologias, simplesmente numa fundamentação mecânica. Para que haja uma gestação, é necessário que 2 polos opostos, porém complementares, sejam capazes de se relacionar, seja de uma forma mais ou menos consciente ou acidental, e isso vai acontecer para ocasionar o milagre da vida. Por isso que nesse momento, diferente dos animais e de outros seres que se reproduzem mecanicamente, o indivíduo humano ele tem essa condição de poder, ainda que de uma maneira condicionada de acordo com seus agregados psíquicos, o ego, escolher. Essa escolha muitas vezes é uma questão de recordação, de subconsciente. É com aquela pessoa que vai a um evento, encontra outra dada pessoa, e essa outra dada pessoa, eles por algum motivo trocam olhares, se esbarram, começam a fazer uma aparentemente inocente conversa, e quando muito, né, acabam no tálamo nupcial, seja ele como for. Ou seja, quando há, ainda que por força do impulso animal, de uma força que até a própria natureza que está incutida no indivíduo, pela sua condição de animal, de ser vivo, buscar essa relação para a manutenção da espécie, para a própria manutenção do equilíbrio cósmico, seja a nível macrocósmico, planetário, entre sóis, entre estrelas, entre galáxias, até o mais singelo micróbio e bactéria. Então isso também é algo que ocorre. Como encontramos alguém que tem essa disposição, se faz um vínculo. Esse vínculo permanece, de acordo com Samuel Alvear, por toda uma eternidade. Isso quer dizer que uma eternidade é um tempo que não corresponde, ele pode ser contado de acordo com os Vedas como se fosse período de trilhões de anos, ou seja, um tempo muito longo. Ao mesmo tempo, Samuel Alvear também fala que imaginar a eternidade como um prolongamento contínuo, infinito do tempo, também é uma noção equivocada. Então, o que podemos entender disso? Podemos entender que, por mais que os Vedas falem, particularmente uso muito a questão dos Vedas, porque foi de fato a única forma religiosa ou mitologia que explorou essa temática de uma maneira bastante científica, tanto que a própria concepção dos números, os algarismos indo-arábicos, como já disse, indo, vem da Índia, e árabe que é o país dos ários, né, que é a atual região lá do Oriente Médio, do Levante, onde tem os povos que são ao início da raça ária, que é essa quinta raça raiz. Já a raça indiana, daquela região do mundo, do continente da Índia, são povos que têm uma antiguidade muito maior, inclusive, que os próprios povos ários. São, inclusive, lembra-se que da época anterior da Atlântida e antes ainda da própria Lemúria. Então eles têm uma tradição muito antiga, ainda que não isso mistura a própria contagem temporal. Então, o que parece como lendas, realmente são relatos esparsos, mais ou menos precisos, sobre ensinamentos que eles tiveram. Então, por isso que realmente é uma forma religiosa, mítica, cultural, que é muito ampla, e ela é muito mais abrangente que as atuais. Aqui, inclusive,
tendo-se por base o cristianismo, que é uma derivação judaica. O povo judeu também é um povo hebreu, um povo muito antigo, que ainda remanesce da época dos da época que o homem ainda era um ser andrógeno, até o momento que há a narrativa de que fomos fadados a nos dividirmos da nossa contraparte. Por isso o mistério das almas gêmeas, né? No signo de Gêmeos, que é o que busca-se essa compreensão, essa integração em que o ser humano busca pela sua contraparte. Quando houve essa separação lá naquele passado antiquíssimo da Lemúria, que foi justamente de acordo com Samuel Monvior, quando os Lúciferes, como ele se refere a magos negros, pessoas de consciência desperta no mal e para o mal, saíram do processo de Pralaya, quando o planeta que hoje chamamos de Lua, que é um cadáver, é um corpo celeste que orbita ao redor da Terra, esse planeta era um planeta cheio de vida. E quando esse planeta cheio de vida veio a falecer, devido ao seu tempo ter expirado, esse é o próprio destino daquele corpo celeste, o seu êxodo, muitos desses magos vieram para o nossa Terra. Vindo para cá, influenciaram negativamente naquele período em que ainda a Terra estava numa passagem, uma transição de mudança de meio. Uma pessoa que está aqui na superfície da Terra, sobre a Terra, plano sólido, respirando imerso na atmosfera, no ar, se joga numa piscina, por exemplo, ela muda de meio, ela sai do meio gasoso, meio aéreo, para o meio líquido da água. Claro que vai ter algumas adaptações, mas fundamentalmente, com o devido cuidado, pode-se permanecer um tempo ali até que a nossa condição seja de realmente voltar a sair da água, ou então receber um aporte de equipamentos, de condições, para que sigamos vivendo nela. De uma forma ou de outra, esses seres vieram para cá e ensinaram negativamente aquilo que levou à destruição da própria antiga Terra-Lua, e chamada Selene também na mitologia grega. Então, quando aquelas humanidades, aqueles seres um tanto inocentes, ingênuos, tomaram contato com isso, devido à própria natureza do corpo, da constituição nossa ser fundamentalmente animal, o impulso de procriação prevaleceu sobre a consciência. E inclusive vários seres hoje elevados, mestres de consciência, o próprio Samuel Monvior falou sobre isso, aceitaram esse impulso e passaram a fazer as coisas de acordo com sua própria vontade, sem a sábia orientação dos mestres, que somente permitiam que esses rituais de manutenção da vida só pudessem ser feitos sob a orientação dos templos. E, por exemplo, no caso do Antigo Egito, que tem uma civilização muito antiga, dos princípios do final da raça Atlântica para o princípio da raça Ária, eles que guardaram vários ensinamentos desses ensinamentos sagrados, permitiam esses atos de união nos seus templos, porém, quando acontecia de alguém fraquejar quanto à sua vontade e se deixava cair, que fundamentalmente o masculino tem esse mais impulso maior, muitas vezes mais difícil para que ele se eduque, deixava cair, seja o homem, seja a mulher, lhes era decapitado e o corpo incinerado, para que não restasse recordação e aquele indivíduo não pudesse mais contaminar o templo e muito menos os seus iguais com semelhante ato, porque a pessoa que se deixa influenciar por um instinto que está ali para testar, para provocar, para treinar a vontade do indivíduo, a superação do animal pelo homem, pelo aquele que almeja ser Deus, chegar a Deus, ele fraquejou. Então, o que garante que ele vai voltar a não voltar a fraquejar? Nada. Então isso acontece e ele já está fadado a voltar numa outra existência repetindo aquilo. Só que ele pode não repetir. Olha, superar isso, e superando, ele vai quebrar uma recorrência. Porém, se ele insistir nisso, ele vai criar aqui um vínculo, e esse vínculo vai se repetir
ciclicamente. Tudo que na vida, o tempo, como a novela explica, é cíclico. Como são ondas, o tempo se passa em ondas, mais ou menos evoluídas, porque a lei da evolução, quer dizer movimento, tanto pode ser ascendente quanto descendente, fundamentalmente. Então, há a possibilidade de vencer esses vícios psicológicos, porém há que ter vontade. E a vontade só se prova no campo de batalha, no ginásio psicológico, no trato com o próximo. É diante do próximo. Nossos defeitos se sobressaem, sejam em rompantes de ira, de orgulho, de vaidade, de luxúria, de lascívia, de cobiça, de inveja, de má vontade, de preguiça. E quando o ignoramos por uma falta de obediência, uma falta de disciplina, isso se fortalece e cada vez o destino de voltarmos à nossa essência, nossa fonte original, que é Deus, vai se tornando mais difícil, ao ponto que não haverá mais condição de retorno, a não ser a dissolução completa de todos esses elementos que em nós foram agregados com nossa vontade. Uma vez que nossa atenção se dirige para fora de nós, sempre para a margem, para a periferia, nós tornamos o que? Marginais, à margem da presença divina, de nossa própria origem, nossa própria fonte, que é Deus, como quer que seja chamado em qualquer cultura que o seja. Então, o mais correto é a pessoa buscar, fazer um exame de consciência, meditar, praticar e passar pelo que tiver que passar, as recorrências que tiverem que vir, para que possa compreender e se dispor a poder empreender essa jornada de revolução de consciência contra si mesmo, sendo o seu próprio inimigo, sempre atento, sempre pendente dos 3 fatores: o despertar da consciência, da morte em marcha, ou morte psicológica, cada vez que um defeito psicológico é percebido, guardar silêncio para que ele possa ser enfraquecido por inanição. E uma vez que ele não está mais atuando, pelo menos fisicamente, que ele vai começar a se manifestar psicamente, instintos, impulsos, emoções, desejos, coisas que não se faz durante o dia, durante o horário que se sacou o estado de vigília, pode se fazer justamente pode se repetir no sonho. É o tipo da pessoa que é casta aos olhos dos outros, mas à noite pode sofrer, no caso dos homens, poluições noturnas, essa é a palavra, e não é gonorreia como a Bíblia Católica traduziu. Vai ter que se lavar, e como diz no próprio livro do Levítico, vai permanecer impuro até o fim daquele dia. No dia seguinte, como já está limpo, inclusive feita essa limpeza física e inclusive meditativa, espiritual, no próximo dia ele recomeça como se nada tivesse acontecido e segue sempre deixando para frente o trabalho, para frente e para cima. É o nosso objetivo, buscar sempre ascender. E certos eventos, lugares, pessoas, situações, condições nos fazem enfraquecer, é o emprego, é a família, é o cônjuge, são os filhos, são os empregados, são os colegas, são os vizinhos, não importa. Qualquer pessoa que nos faça abdicar do nosso objetivo, que é retornar à nossa fonte, nos reconhecermos intimamente como a divindade que temos em potencial dentro de nós mesmos, nós temos que nos apartar disso, por mais que possa parecer que isso vai ser... como Samuel Weller chama, é a doutrina do homem selvagem, aquele homem que não vai mais se preocupar com certos cuidados sociais, no sentido de que ele pode se chamar um ermitão, não vai ser uma pessoa grosseira com os demais, para não gerar atritos e criar, vamos dizer assim, como falamos tecnicamente, de um jargão esotérico ou gnóstico, criar karma. Vão criar situações em que nos enredem mais. Não, se eu não posso fazer tal coisa, eu reflita muito bem, peço orientação, me internalize comigo no meu recolhimento. Ninguém precisa saber, o próprio Mestre Jesus orienta sobre isso, que vai para casa, né, e faça como o publicano, né, que diferente dos judeus que queriam ser os fariseus, queriam demonstrar que tinham conhecimento, que eram pessoas devotas e pessoas realmente honestas, não se ajoelhavam e sim faziam genuflexões, né, dessa forma. Isso é uma genuflexão, você não precisa se ajoelhar, é dobrar os joelhos de pé. Muitos rabinos ainda fazem isso hoje. Orar, fazendo genuflexões. A genuflexão, olha como é que a mente funciona, né? A
pessoa não tem a boa vontade de, não, minha genuflexão significa me prosternar, me prostrar, ou seja, me pôr de joelhos, pôr aqueles dois ossos no chão, ficarmos sentados sobre os calcanhares ou mesmo de pé, sim, mesmo apenas com os joelhos baixados, colocamos a coluna ereta e cruzados em braços em aspas sobre o peito, com o direito em cima do esquerdo, assim como os sarcófagos dos antigos faraós, estarmos ali justamente fazendo a nossa petição, nossa oração particular, e depois nos prosternarmos, colocarmos a testa no solo, ainda estando ajoelhados, com as mãos em formato formando um triângulo. Vou mostrar aqui um espaço para que possa apoiar. Nesse formato. E pôr a fronte no chão, vai se curvar. É muito semelhante ao que se vê quando os muçulmanos, os islâmicos fazem nossas práticas quando se voltam para Meca, né? Quando são todos dentro dos seus templos, né? As suas mesquitas. E ali então eles vão fazer essas práticas, os esoteristas também o fazem, dessa forma, pedindo justamente por uma orientação. A outra prática também, inicialmente não posso fazê-la no local de trabalho, todavia há também como se colocar deitado de decúbito dorsal, só que com o rosto para o chão, com a testa apoiada, os braços abertos como se estivesse apontando com o braço esquerdo para a esquerda, o braço direito para a direita, na altura dos ombros, os braços como se estivesse crucificado, só que em vez de estar como o signo do Mestre Jesus, que está preso a uma cruz em pé, a gente se imagina como se estivesse crucificado, o rosto virado para o chão, os braços abertos, formando uma cruz. Isso, claro, se pode se apoiar no queixo, pode se apoiar no nariz, pode se incomodar nessa condição. No princípio, uma prática dessa que se faça por 3 horas é o suficiente para que a pessoa tenha alguma espécie de resposta, e ali ela vai encontrar o início do que ela deve fazer para começar a caminhar seriamente. Então, temos que buscar ao máximo evitar criar mais circunstâncias, mais situações, mais repetições, mais vínculos do que já temos ao longo de várias existências. Ao longo que, por exemplo, os próprios Brahmanes falam do colar de 108 contas que o novato, o Vaishnava, ou seja, o devoto fiel Brahmane, tem esse colar de 108 contas, que também é usado no budismo, também é usado no Islã, mas não da mesma forma que o budismo, e no cristianismo foi adotado como o rosário, né? Mas é o mesmo colar de contas, lá da época dos Brahmanes. Esse colar permite o quê? A simbologia das vidas, as existências sucessivas que nós retornamos a esse vale de lágrimas, o samsara, para podermos buscar nossa emancipação espiritual, porém, infelizmente, devido a essa condição de inconsciência, de falta de compreensão de que há uma necessidade de um caminho espiritual, ficamos cada vez mais nos enredando nessas 108 vidas. E depois das 108 vidas, um ciclo é fechado, e esse ciclo fechado se repete por 3.000 vezes. Essas 3.000 vezes, desses 108 vidas, inicialmente 324 mil existências como ser humano, podem levar a pessoa a conseguir sim uma emancipação espiritual, uma revolução de consciência. Porém, se ela não faz nada, ela acaba voltando à condição animal, depois a condição de humanoide, já parece um ser humano, mas já não é mais, porque já não tem um princípio divino atuando, a não ser evoluindo, processos com pessoas que estão sempre em situações de penúria, dificuldade, doenças, carestia física, estão mendigando pelas ruas, estão adoecendo em hospitais, estão em guerras. Já é um processo involutivo que manadas, ondas de seres humanos ou de humanoides vão jogá-las ao abismo. E dali não há mais volta. Porém, elas ainda podem receber qualquer classe de ensinamento espiritual, porque isso, mesmo na evolução, vários devotos estão indo para o abismo, para a sua dissolução, para a morte segunda, a morte do duplo lago de fogo, como fala a Bíblia. Vai acontecer isso, porém vão se gerar o quê? Circunstâncias, marcadores, podemos dizer na nossa linguagem atual, tags ou save points, para que essas pessoas, quando regressarem ao processo evolutivo desde o estado mineral,
depois vegetal, depois animal e por último a condição humana, possam ter esses marcadores que vão facultá-los a receber um ensinamento e talvez por já ter passado essa experiência de tanto sofrimento, a essência já calejada possa prosseguir adiante, sim, ter um impulso de que não vai mais passar por todo esse sofrimento, não porque não quer sofrer, mas porque não quer perder tempo. É justamente esse o propósito que é dessa mecânica celeste. Se uma pessoa está no caminho espiritual e está na sua 108ª vida, mas, puxa, vou perder tudo, e por mais que tenha feito muita coisa errada, algo nela se moveu, pode haver sim uma comiseração, uma misericórdia divina, e aí sim os deuses, os mestres, Deus, uma palavra mais simples para os que não acreditam nessa pluralidade, ou como diz Samuel, o monoteísmo plural, né? Sabemos que só há um Deus, mas quando se refere a um Deus, é o Deus íntimo de cada ser humano, porém há uma miríade de seres humanos, então essa miríade de seres humanos implica em uma miríade de deuses, deuses em potencial, como diz um pouco do pórtico do templo de Delfos, ou Delos. Ó voz buscador que se aproxima, né? Aí ele fala, começa a dizer, né, homem, aí termina, né, homem, se não encontras nas excelências, tu para casa, o que buscas, estou um pouco para dar encontrá-las fora. Aí ele vai dizer mais palavras, só colocarem, se tiver interesse, inscrição do pórtico de Delfos, ou de Delos, e vai dizer, aí termina assim, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. E ponto. A tradição ocidental, devido ao monoteísmo, acredita que ela morre aí. Não, mas ela continua. Fala assim, conhecerás o universo e aos deuses. Por quê? Se falar aos deuses, pô, então tem outro Deus além de Jesus? Tem outro Deus além da lá? Tem. Só que como ninguém chegou, ou muitíssimo poucas pessoas que estamos no nosso convívio chegaram a essa condição de estarem vinculadas a uma divindade, eu sou a própria divindade, não conseguem reconhecer a divindade nos demais. Então, para por aí, porque daí senão vai gerar uma confusão mental, as pessoas não vão compreender que sim, há deuses. Quando você é deuses, reconhece os demais que tem esse Deus encarnado em si. Não vão mais cair no conto do vigário, acreditando em histórias da carochinha, de que fulano faz isso, fulano faz aquilo, que como consciência estará desperta. Estaremos livres de nossos vícios, lembranças, recordações das nossas falhas, e inclusive perdoados das mesmas, e estaremos sob a égide, o cuidado do nosso, a égide é um escudo, né? Como a égide de Atena, o Atena, a égide de Zeus, é o escudo. Estaremos sob a proteção da nossa própria atividade interior e dos mestres que cuidam dos seus, como as galinhas que cuidam dos seus pintinhos quando estão pequenos ainda, até que eles possam começar a se defender por si sós, chegam pelo menos ao tamanho que elas já têm. Então a pessoa vai poder enxergar as coisas como de fato são. Por isso o Mestre Jesus disse, conhecei a verdade e ela vos libertará, ou ela vos fará livre. Aí tem várias traduções, mas fundamentalmente o sentido é esse. Então Samuel Weor nos chama, porque como ele falhou várias vezes, ele conseguiu, apesar de todas as falhas que teve, todos os milhões de anos que ele cita, principalmente na sua obra As Três Montanhas, ele fez a obra por 3 vezes, ele é um trismegisto, ele é um 3 vezes grande. E aqui não é nem proselitismo partidário, religioso, político, não. É o que ele fala. O que vale a pena fazer é... Tive uma interrupção aqui no local de trabalho. Eu espero conseguir retomar o ponto de onde paramos. Sobre a questão do destino, fundamentalmente nós passamos por uma etapa que leva-se um tempo bastante longo. E o tempo é só uma dimensão, segundo Samuel Weor é a quarta. A quinta dimensão ele diz que corresponde à eternidade, onde ficam as seções do plano astral e mental. Ambos são no plano mental, só que o astral vibra um pouco mais denso, mais próximo da matéria, tanto que ele representa as emoções, tudo que nós sentimos e tudo aquilo que o Freud já falava lá na sua filosofia, nos seus ensaios clínicos sobre a questão das pulsões, elas residem no corpo físico, na seção tetradimensional,
estão nossos instintos, da nossa contraparte vital, que inclusive os russos já no começo do século XX desenvolveram uma ferramenta chamada máquina Kirlian, que faz uma espécie de fotografia bioeletromagnética, biotermoeletromagnética do corpo da pessoa, em que os estudantes espíritas entendem como se fosse o perispírito, a aura da pessoa. Na verdade, é a seção tetradimensional, quando ela irradia essa vibração, ela tem essa coloração, esse aspecto. E aí justamente corresponde a essa quarta coordenada, foi outro nome para quarto limite ou dimensão, né? Quarta dimensão. E a quinta seria justamente esse aspecto de eternidade, que é um tanto estranho, porque se ele diz que a eternidade não é o prolongamento infinito, uma noção linear do tempo se estendendo, mas sim os Vedas falavam que é um tempo muito longo, algo como, por exemplo, uma Ravantara, que é um dia cósmico, constitui-se de 311 trilhões e 40 bilhões de anos. É um tempo muito longo, dá para dizer que é uma eternidade, mas isso também entra em contradição com a frase que Samuel Weor diz que o tempo é cíclico, pode se chamar de linear, porém, por isso que as coisas voltam a acontecer, que ele fala da recorrência, né? As coisas tornam a acontecer acrescidas das consequências dos seus atos, ou seja, a gente faz alguma coisa e aquilo vai ter uma reverberação, uma pedra jogada num lago, ela vai reverberar até a margem desse lago e essas ondas vão voltar para o centro dele, podendo aumentar essa ondulação, esse tremor, ou até mesmo se cancelar, né, ao longo de um período. Eu não vou chamar tempo, é um período. Agora a eternidade seria um período muito longo de tempo, mas não como Samuel Weor diz, um prolongamento linear. Então fica essa reflexão, dentre os outros assuntos que estão sendo falados aqui, e daí isso que ele chamou de eternidade, que tanto tem o aspecto astral, que é o aspecto que o quinto elemento nós chamamos hoje de akasha ou éter, que até o começo do século XX era se estudado sobre, mas devido à filosofia positivista de Augusto Comte, aquilo que não pudesse ser verificado materialmente e por todos, ou seja, pessoas de maior sensibilidade ficam niveladas por baixo pelos irmãozinhos que não têm a mesma capacidade. Então tornou-se um antro de disputas intelectuais e mentais, malabarismos mentais e intelectuais para poder justificar uma teoria, uma ideia que não se possa demonstrar uma pessoa que não seja capaz de senti-la. É como você tentar explicar as cores para um cego. Ele pode conhecer de vibração, alguma sensibilidade térmica, algo nesse sentido, mas não tem como ele ver porque ele não tem os órgãos da visão. Mais ou menos ele não tem. Algumas pessoas nascem sem, inclusive, os glóbulos oculares, né? Então, é uma limitação e que tudo acaba nivelando todo mundo por baixo. Mas que seja, esse éter, como quinto elemento, o quinto estado da matéria, que já os cientistas já descobriram que chama-se de plasma, mas o éter, na verdade, é uma variação, uma vibração dos táttvas, aí outro tema que também está no canal, né, sobre o que são os táttvas, sobre o que é o éter, a quinta essência. O sexto elemento, que é a conquista que nós temos, que a futura humanidade terá de fazer, será sobre a luz astral, que é justamente o domínio do impulso, da vibração, da atração, que nós chamamos vulgarmente de magia, que os corpos se atraem biomagneticamente. Aquilo que Frank Mesmer falava do magnetismo animal é muito mais ligado ao instinto, à questão de feromônios, dá uma força de fato animal influenciando, mas a luz astral é um princípio muito mais profundo e as coisas ficam impressas nessa luz astral e ela influencia a pessoa, como a energia sexual da pessoa ela é qualificada, ela tem uma certa nota, um certo tom, uma vibração, assim como cada cor tem a sua vibração, né, o seu espectro de radiação, a luz astral também, por isso que umas pessoas são mais ou menos atraentes que outras, sexualmente falando, inclusive a própria questão de como a pessoa se posiciona, como ela consegue impressionar os demais. Pode ser que o corpo físico, assim, aparência, se olhar friamente à distância, sem ficar próximo, a pessoa não se identifique, por exemplo, com aquela pessoa.
mas estando próximo, essa luz astral influencia. E aí que muitas coisas acontecem, né? Podemos dizer que tem um fenômeno, digamos, entre aspas, mágico. E a seguir, a, a mente cósmica, que é o último atributo, né? O que nós temos como quaternário inferior, de acordo com a linguagem esotérica, né? É um corpo de desejo, um corpo de pecado, um corpo que a mãe natureza nos dá a todo ser humanoide, todo ser humano, e que não desenvolveu, despertou sua consciência e explorou seu potencial. Então ela tem um corpo com a seção tetradimensional, que é o corpo vital, ou Lingan Sarira, na Índia. Ela consegue acertar a bola. Depois tem o corpo de desejos, que pode ser o astral, que são as emoções, e o mental, né, com suas diversas razões. Isso é chamado por eles de Kama Rupa, que é corpo de desejos. Kama tem a ver com desejos, tanto que é o nome da palavra daquele tratado inicialmente esotérico, mas depois diz-se que perdeu-se apenas ficar focado nas práticas e não mais na questão tântrica com o objetivo de eliminação de efeitos psicológicos, de desintegração daquilo que nos causa prejuízo, fica apenas como tratado do desejo. Por isso que Kama Sutra, um sutra é um tratado sobre, não é a mesma coisa que se diz no Corão, da questão das normas, não. Aqui no caso sutra como um tratado sobre, e Kama, né, significa desejo no idioma original sânscrito. Então por isso Kama Rupa, o corpo de desejos. Nós temos o Lingam Sarira, que é essa versão, né, tetradimensional do nosso corpo físico, e quando estivermos como disse Samuel, no estado de Jinas, podemos estar usufruindo da capacidade digital na quarta dimensão, em que nós saímos por uma entrada tetradimensional, seja um triângulo das Bermudas ou um outro local que tem essas possibilidades, ou pela própria desenvolvimento dessa virtude, desse poder, sair em Jinas, entrar num local e sair em outro sem perda de tempo, como se fosse uma espécie de teleporte, mas na verdade ela utilizou uma passagem que ela criou mediante a sua prática esotérica. Samuel Weor explica várias vezes em algumas obras, como por exemplo o Livro Amarelo, explica no Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática, ele fala alguma coisa sobre isso em outras obras, mas pontualmente ele explica inclusive a obra, como se faz, né, dá uma prática, por exemplo, com ovo. E no caso de Dilk, sugiro que pesquisem algumas desses elementos, desses ensinamentos pontualmente estão ao longo pelo canal aqui, desse canal Roberto Gnoses. E então quer dizer o quê? Que a pessoa pode aproveitar essas capacidades, mesmo sendo, digamos assim, inferiores, corpos do pecado, tem sua serventia. Agora esses corpos que vão ser corpos gloriosos, ou corpos de ouro do homem solar, os corpos essenciais superiores do ser, que já não tem mais defeitos psicológicos, não são trajes de farrapos, não é o vinho novo colocado em odre velho, é justamente onde a consciência se expressa. Ela pode se expressar com toda a sua capacidade. Ela não foge como uma meditação dos corpos de pecado, consegue se desdobrar até o reino causal, que está além e acima da mente, é onde as coisas, os princípios acásticos da natureza estão, vai lá nesses registros, onde as coisas acontecem, onde as causas, tudo que nós vemos na realidade está. O mundo de matemática exata, precisa, de acordo com Samuel Weor, não há qualquer classe de pensamento, emoção, instinto, nada. É um mundo de objetividade pura. Lá esse você pode estudar, receber ensinamentos e voltar fortalecida para suportar as agruras de viver num mundo sobre a condição de ser um animal, né? Como nós o somos, todos cheios de desejos, de paixões, de vícios, e longe de nos aproximar da nossa real divindade, do nosso real ser. Então o objetivo de tudo isso é essa abnegação, abnegar aquilo que nós estamos identificados pensando que é o melhor que tem na vida, o suprassumo de tudo, e experimentar. O mais que já vai acontecer é ou gostar disso e seguir praticando, ou não sentir nada e desistir simplesmente e esquecer, como no Neo, no Matrix, foi dada a opção de escolher entre a pílula vermelha ou azul, escolher a azulzinha. Para algumas pessoas a pílula azul tem outro sentido, né? Tem a ver com questão de disposição de ânimo sexual, mas
No caso, a pílula do filme do Matrix é aquela pílula que faz com que ele adormeça e siga a sua vida sendo uma pessoa feliz no que é que ela queira crer. E é justamente isso que nós podemos evitar, seguir sermos vítimas das circunstâncias, como disse Samuel Weor, seguir escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos vícios, escravos dos acidentes que nos acontecem. Nesse mundo de samsara, a lei dos acidentes ela ocorre, é uma roleta russa que nós estamos sujeitos a todo dia que saímos de casa, ou mesmo que estamos na cama, podemos estar sujeitos a acontecer alguma coisa dentro do nosso próprio quarto, porque essa lei ela é inexorável, só não sabemos quando e como ela vai acontecer. E o destino também é outra que acontece. Então, verifiquemos, pois, a possibilidade de querer empreender uma jornada, o máximo que vamos ter é algum ganho. Talvez não percebamos isso no momento, mas algo vai se processar em nós, no nosso íntimo, e isso pode garantir justamente a condição de uma emancipação. Talvez não agora, não nos primeiros minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, até décadas. Pode ficar em latência, mas se fizer algum esforço, algo vai acontecer. O destino pode ser imutável, mas entre a imutabilidade do destino e todo e o que nós vivemos hoje, há uma margem muito grande em que muitas coisas que não estão destinadas podem deixar de acontecer ou podem acontecer. Então não devemos pensar no destino como uma coisa última. Por exemplo, o rei Laio, quando soube que seu filho, pela uma pitonisa, um oráculo, lhe disse que ele seria morto por seu próprio filho, e, inclusive esse filho, além de matá-lo, iria desposar a sua própria esposa, no caso a mãe, ele fez o possível para poder evitar que isso acontecesse. Levou o menino bem longe do reino, nas margens do reino, entregou para um criador de porcos, não estou enganado, mas que seja um criador de animais, né, de ovelhas ou porcos, tanto faz, e ele foi criado como uma pessoa comum e corrente, sem saber da sua herança real, e de uma forma ou de outra, eventualmente o rei Laio tinha interesse em saber como é que estava a criança, mas também não tinha medo de que o destino ia cair sobre ele. Então o que ele foi tentar se afastar do destino. Porém, por mais que se tente afastar do destino, ele vai acontecer. O que podemos fazer é melhorar uma situação. Agora, se ficamos numa inação com medo do que vai acontecer, porque já sabemos que algo vai acontecer, as coisas se complicam muito mais. E aconteceu que ele acabou sendo morto pelo próprio filho, conforme o oráculo lhe profetizou, e aconteceu que ele desposou a própria mãe. Quando ele descobriu isso, nós bem sabemos, ele se cegou devido à sua ignomínia, a essa fatalidade, a essa infâmia, e ficou sendo tutelado por sua filha Antígona, que o ajudou nesse momento de dificuldade. A mãe, Jocasta, se descabelou, se arranhou, se feriu, ao ponto de tirar sua própria existência, tirar sua própria vida. O reino entrou numa desgraça tremenda, e ele só descobriu essa desgraça porque ele foi buscar um oráculo, se não me engano o mesmo que profetizou o pai dele, que ele ia ter esse destino cruel, terrível. Porém, ele não aprendeu aquilo, né? Ele foi lá e fez, e ao invés de tentar fazer o melhor possível, baixar a cabeça por destino, que talvez a situação dele fosse muito complicada ao ponto de ele não poder sair disso. Nós só sabemos da história grega a fatalidade. Então, ela vai acontecer, como na carta 16 do tarot egípcio, Aim, a fragilidade, em que tem um raio fulminando uma torre, caindo uma pessoa ou duas pessoas dali, que é o iniciado, ou os iniciados que estão no alto, no cume de um trabalho, e creem-se fortificados, defendidos, porém quando a justiça divina busca equilibrar a balança, ela vai fazer isso de uma forma ou de outra. Então o principal que nós temos que entender é encarar nosso destino, mas fazer o melhor possível até que ele vá acontecer. E talvez nós nem o percebamos, talvez esse destino possa ser protelado adiante, por mais que seja numa eternidade, um vínculo kármico que se cria com uma ligação sexual com outra pessoa, vai durar uma eternidade. E aí, por isso que eu falei dos momentos, do tempo, da prolongação de tempo tão longa, como os Vedas falam de um dia cósmico, do Mahavantara. Talvez isso não ocorra da forma mais cruel. Ela possa ser amenizada, né? E talvez até perdoada, mas dependendo do caso, não há o que fazer, há que pagar, né? Como diz um dos postulados da lei do karma, com quem não tem com o que pagar, paga com dor e sofrimento.
quem tem com que pagar, paga e se sai bem nos negócios. Ao leão da lei se combate com a balança. E claro, estou invertendo a ordem dos postulados, mas fundamentalmente é isso, né? Que a lei não é tirânica. A não ser como haja um erro muito grande a ser corrigido, ela não tem como passar a mão na cabeça, tem que cumprir aquilo. Mas, quando há boas obras, a graça do Sacratíssimo Espírito Santo, que cria e mantém e sustenta deuses, ela que foi essa mesma graça que permitiu o advento do Cristo, quando saiu do absoluto, do Pai manifestado, para se tornar uma essência, uma mônada, e vir a manifestação e passar por uns ciclos de transmigrações, várias idades, vários corpos, como mineral, como vegetal, um elemental dos elementos do fogo, da água, do ar, da terra, no caso do éter depois, né? E depois da luz astral e depois da mente cósmica. Essa pessoa passou por um tempo sem tempo, um tempo muito, 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 muito longo, um dia cósmico ou mais dias cósmicos. Então, nesse processo, algo pode ser feito para se escapar dessa mecânica. E não importa é ter fé. Como disse o Mestre Jesus, né? Homens de pouca fé, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia fazer isso que faço e mais. Ele falou assim, eu estou fazendo isso aqui para mostrar a vocês que é possível. Não que vocês me sigam. Samuel também falou a mesma coisa. Não quero que vocês me sigam, eu quero que com esse ensinamento, principalmente do prefácio da obra Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática, ele fala com esse ensinamento para os mestres que vão surgindo com os ensinamentos que passo. Não quero seguidores, sigam as suas orientações. Ele deu o beabá de como fazer para despertar, como fazer para adquirir qualidades, adquirir poderes, adquirir virtudes. Mas não me sigam, porque quando vocês descobrirem que o Deus de vocês, ele que vai orientar a obra de vocês. Então, aceitem seu destino, negociem o que é possível negociar, mas sempre, sempre, sempre servindo a pobre humanidade. Doliente é a palavra original em espanhol. Doliente tem a ver com amargurado, entristecido, desesperançado, a pessoa que já não crê mais que vai ser possível. Também é um adoecimento do ânimo, um adoecimento da patos, da emoção, do ânimo, do desejo. Mas não é um impeditivo, é uma coisa que complica. Mas justamente com função, propósito de desenvolver essa essência para que ela se reintegre ao seu ser, desperte o Cristo íntimo e possa reintegrar-se à sua mônada, aquela parte de Deus que saiu do absoluto para fazer uma obra espiritual que nós não conhecemos. Não dá para falar que cada mestre fez a sua e ainda está em busca de fazer mais. Por isso a obra Três Montanhas de Samuel Weor é bastante importante para entender essa jornada espiritual. E aí nós vamos poder, com o nosso próprio exemplo, nosso próprio mérito, nosso próprio esforço, e não acredite nessas besteiras de que não existe meritocracia. Há mérito sim, somos eleitos a priori e a posteriori. Quem entender isso na questão da filosofia de Immanuel Kant, né, vai entender que há uma busca e que essa busca só existe porque já houve uma eleição, já houve uma escolha. A escolha não existe, ela é só uma confirmação de um impulso que já há latente, porém inconsciente. Quando a pessoa consegue compreender que impulso é esse, o que leva ela a fazer o que ela faz, desde as coisas mais simples, do que ela come, do que ela respira, do que ela pensa, do que ela fala, com quem se relaciona, como se relaciona, até chegar a Deus. E aí por isso muitas obras espirituais, como a Bíblia, os Vedas, são importantes. Estou citando só essas para não ficar discorrendo sobre várias, mas há outras também, de outras culturas pelo mundo afora. Porém, eu creio que essas têm mais fácil acesso, né? E cada um vai encontrar dentro de cada tônica, de cada cultura, aquilo que mais lhe atrai, lhe chama atenção, lhe desperta algum interesse em particular, que ela não sabe explicar o porquê. Podemos dizer sobre o raio particular da pessoa, que ela se desenvolveu naquela cultura, então ela tem um maior avanço espiritual ali, então ela sente uma identificação com aqueles assuntos. Uns gostam mais dos filmes sobre o Egito, outros gostam mais dos filmes da América pré-colombiana, né, desde os maias, dos astecas, dos incas e todos esses outros contos que houve, dos sumérios, outros dos contos das Mil e Uma Noites, outros mesmo do Extremo Oriente, do Japão, Coreia, da China, da Índia, outros das culturas de grupos nativos de cada país. Pode ter, por exemplo, sei lá, países como, sei lá, na região dos polos, pode ter. Então,
Essa pessoa vai achar um impulso ali, vai achar uma via de acesso e ela vai se desenvolver ali até um certo ponto. Se aquele ponto for onde ela tem a maior condição de se revolucionar e se autorrealizar, que siga por ali. Não importa a forma, importa que ela ache o caminho. Então, acho que já foi falado bastante. Estamos praticamente numa live, se não fosse uma gravação de um vídeo expondo algumas coisas, chamando uma reflexão. Estou usando aqui o espaço externo do local de trabalho, aberto, próximo ao rosto, muitas vezes, para poder projetar de melhor forma, porque infelizmente eu ainda não tive tempo de procurar os meus microfones. Inclusive até o ring light, os ring lights que tinha já não tenho. Tinha só os tripé, não tenho mais. Algumas mudanças sempre acabam ocorrendo e temos que ajudar quem necessita. E com o devido tempo, vai ser feito um vídeo mais elaborado, talvez usando uma IA aí para organizar um texto. Como coloquei na descrição já de um texto hoje, de um vídeo hoje, coloquei uma descrição, né, feita por IA, que ainda que eu tenha uma facilidade para poder falar sobre esse assunto, que tanto me interessa, mas que desperta para todos os campos e não só para um. Por isso que a gnose atual de Samuel Weor, ela é muito abrangente. Ele usa vários exemplos culturais ao longo de suas obras, como desde o Matrimônio Perfeito, uma passagem que ele teve pelo Tibete, que a pronúncia original do Tibete é Tibet, né? Como ele fala que ele era um lama, como ele fala que viveu na China e tal, ele sempre vai usar referências culturais das quais ele lembra das vidas que ele teve. E o resumo de tudo isso é justamente esses vários, algumas pessoas que ignoram o fato de que ele, como tem essa lembrança, ele pôde dar testemunho de várias existências, de várias culturas. Então, uns dizem que ele fez uma colcha de retalhos. Na verdade, ele só abriu o leque ao mostrar que todas as possibilidades e muitas outras que ele não teve tempo nem condições de citar, devido à objetividade da obra dele, ou, por exemplo, falar sobre como fazer uma mapa astral. Ele falou sobre astrologia. Ele não tinha objetividade de fazer que as pessoas se especializassem em fazer mapas astrais. Por exemplo, há pessoas que, no momento gnóstico, com as obras de Samuel Weor, tiveram aquele impulso inicial, depois foram procurar obras de outros mestres, que ele mesmo citou, que elas mesmas foram encontrando na medida que foram buscando, e fizeram canais de consultas esotéricas, né, e ensinar as pessoas a fazer mapa astral, ou fazerem mapa astral para as pessoas. Então, assim, tem esse leque de opções. Ele não vai restringir a pessoa justamente a ficar presa a uma forma. Que a pessoa encontre a sua forma, que não se torne um intelectual, um rato de biblioteca como ele foi, que ele mesmo foi. Mas que a pessoa, sim, na própria obra, Noções Fundamentais de Criminologia, ou seja, sobre o crime, e endocrinologia, ele fala sobre a necessidade de estudar materialmente questões médicas, questões psíquicas, questões inclusive que dependem de sensibilidade psíquica. Por isso é importante que o estudante, o esoterista, ele desenvolva uma cultura intelectual para quando ele vê um fenômeno, ele saber relacionar com o que seja, mas que a pessoa tenha uma vidência, uma sensibilidade de ouvir, sentir algo diferente do que no natural, usual, o comum, ela saiba reconhecer e que ela vá se aperfeiçoando no caminho. Então, sim, ela vai ter que ficar um pouco rato de biblioteca, devido a ter esses conhecimentos para poder, por exemplo, um médico que tem uma faculdade, uma universidade de medicina, um curso superior, claro, ele vai poder estar atuando dentro da área dele, mediante um padrão que o próprio Estado impõe, mas ele pode, inclusive, atuar de uma forma mais livre em um momento que ele não esteja trabalhando provavelmente como um profissional registrado no Conselho Regional, Conselho Nacional de Medicina, por exemplo. Então, não são limitações, são justamente liberdades que ele faculta a pessoa que está estudando, está praticando e que uma hora vai conseguir desenvolver, aperfeiçoar, e que ele faça, inclusive, ele dá sugestões de obras, do estudo das obras do Lobo Zarrão, para mostrar como que pessoas que não acreditavam em nada podem passar a acreditar e entender como funciona essa dinâmica. Então, acho que por enquanto é isso. Já estamos a quase uma hora, né, 59 minutos e 13, 14, 15 segundos. E aqui acho que já deu por hoje, né? Já podemos estar parando de falar nesse momento. Peço que, se puderem ver o canal, o vídeo é longo, então pode seccioná-lo, assistir aos poucos, mas que, se puderem curtir, caso tenham gostado, puderem comentar,
né? Inclusive eu deixei liberado para qualquer espécie de comentário, né? Antes eu estava restringindo até mesmo os comentários mais mal educados. Está liberado, podem falar, mas eu acredito que por uma próprio motivo do conteúdo do canal isso não vai ser, a pessoa não vai precisar fazer isso. E compartilhem, né? Muito obrigado, ficamos com Deus.